Aí o que que acontece? Você tá com essa pessoa, aí você acredita que se você fizer a mesma coisa que você sempre fez, se você se relacionar do mesmo jeito que você sempre se relacionou, vai dar certo. É que você se perde, porque simplesmente não vai. Porque tem um motivo, vários motivos, tem um certo padrão de situações cíclicas na sua vida nessa área de relacionamentos, também tem padrões de comportamento, de ação e reação da sua parte, de aprendizados que não foram vivenciados, de coisas que não foram mudadas, coisas que não foram feitas, feridas que não foram curadas, coisas que não foram transformadas, encaradas, olhadas. E também tem um padrão dessa forma de se relacionar que você vai trazendo, que pode ser de referência dos seus pais, das pessoas que te criaram, ou simplesmente pelo fato de que nós estamos bem perdidos aqui na Terra, que se relacionar não vem com manual de instrução. E pior do que isso, não só não vem com manual de instrução, como a gente é o tempo todo bombardeada por referências de merda sobre relacionamento. Você romantiza coisa que não deve ser romantizada, você acredita no príncipe encantado, na princesa encantada, dentre outras coisas que eu nem vou entrar aqui. Você acha que você, só com a sua terapia em dia, não tendo analisado suas relações anteriores, seus padrões, tudo isso que eu falei, você vai conseguir, não mudando nada, ou mudando pouca coisa, ou não mudando o que realmente é necessário ser mudado, conseguir sustentar essa relação saudável que você tá vivendo, muito possivelmente pela primeira vez. Como você não sabe fazer isso, e você não entendeu por que você manifestou essas relações tóxicas antes, você não se resolveu internamente com essas pessoas anteriores que você se relacionou, você não vai conseguir sustentar essa relação saudável, porque você simplesmente não sabe fazer. Por pura ignorância. É por realmente não saber como fazer. E das duas, uma. Ou você vai sabotar essa relação, inconscientemente, óbvio, não é por escolha, ou você vai criar várias situações, vai ter várias dificuldades que você não vai saber lidar, e aí a pessoa com quem você está se relacionando vai sabotar essa relação. Ou seja, você não vai conseguir sustentar, não vai conseguir nem continuar, nem manter, nem se relacionar, e aí vai levar outra pessoa nessa pira, nessa viagem, e essa pessoa que vai terminar contigo, porque ela vai ver assim, pô, Você não tá sabendo fazer isso aqui acontecer. Eu tô aqui, eu querendo uma relação saudável. Você não curou o que tinha que curar, não encarou o que tinha que encarar. Então, assim, não vai dar pra gente fazer isso aqui junto. Infelizmente, a gente vai ter que terminar. não sei se você já assistiu Sex and the City, eu já assisti algumas vezes, e é uma ótima série sobre questão de relacionamento para avaliar os nossos padrões, as nossas crenças limitantes em relação a isso. Nós temos lá a personagem principal, a Carrie, ela é um excelente exemplo sobre isso que eu tô falando. Vou resumir, se você não assistiu, desculpa a spoiler, se você já assistiu, pensa aqui comigo. Carrie é um exemplo de mulher que simplesmente tem uma autoestima muito baixa. Ela não se valoriza, né? Ela não sabe reconhecer o próprio valor, ela não sabe reconhecer o quanto ela merece, ela acha que merece muito pouco. Isso tá completamente no inconsciente dela. E ela acaba se sabotando o tempo todo em questão de relação. E ela fica apaixonada por uma pessoa, que é o Big, que é um cara completamente indisponível emocionalmente, que não dá espaço pra ela, não faz ela como prioridade, claramente não quer um relacionamento sério como ela gostaria, e trata ela muitas vezes mal, manipula, enfim. Não tem ali um padrão que eu posso chamar de não saudável dentro de uma relação. Ela passa essa jornada entre idas e vindas com esse cara, se relaciona com outras pessoas em 1 milhão de coisas. E aí tem um certo momento que ela acaba se relacionando com um outro cara, que foi o primeiro relacionamento dela, ao meu ver, de terapeuta, um relacionamento saudável. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele era uma pessoa muito boa pra ela. É o Aidan, gente, lembrei, fui pesquisar. O Aidan, ele é o tipo de cara que é bom, é um tipo de cara que tá disponível emocionalmente, ele pode oferecer o que ela sempre quis, o relacionamento dos sonhos. Ele é não tóxico, ele tem questões a trabalhar ali, principalmente de autorregulação emocional, mas ele, na maior parte do tempo, se mantém como um parceiro muito saudável e comprometido, que tá disposto a fazer acontecer. E aí ele dá pra ela o que ela sempre quis nas relações e nunca conseguiu, principalmente com o Big, que ela era loucamente apaixonada e obsessiva. Então, ele oferece pra ela um espaço seguro para ela ser quem ela é. Ele oferece para ela uma comunicação saudável e aberta. Ele oferece para ela casamento, porque ele fica com vontade de morar com ela, de realmente casar com ela, de construir uma vida com ela. E ele dá espaço para ela, ele faz dela prioridade, trata ela como uma rainha. E ela simplesmente não sabe lidar com isso. Por quê? Porque ela nunca recebeu. E como ela nunca recebeu, aquilo é desconhecido e ela também não trabalhou no processo do porquê que ela nunca recebeu isso antes, não trabalhou o olhar do padrão dela de se relacionar, simplesmente ela não consegue, ela não sustenta essa relação. E aí o que que ela faz? Muito mesmo, muito bem, isso aí, ela se sabota. Lindamente, ela se sabota lindamente. E ela vai longe, hein, pra se sabotar, porque não é simplesmente ela não sustenta essa relação, ela começa a achar defeito onde não tem, ela começa a trazer reclamações que são ridículas em relação a ele, ela começa a se irritar com ele, ela começa a fazer muita merda, merda atrás de merda dentro da relação, até que chega no ponto auge
de não sustentar essa relação que ela trai o Aidan com o Big, que era o cara tóxico. Então ela trai o cara bonzinho com o cara ruim que nunca priorizou ela, que toda aquela história que eu já falei. Então é isso mesmo que você ouviu. Pela primeira vez ela tem tudo que ela sempre quis, e pela primeira vez que ela tem tudo que ela sempre quis, ela sabota essa relação, porque ela é simplesmente incapaz de vivenciar aquilo. E isso é completamente inconsciente, óbvio, né? Ela não foi assim, vou querer ferrar com o cara, necessariamente. Tem gente que pode ser fazer isso e tal, pode ser ruim pra pessoa de propósito, mas ela não consegue manter, ela não sabe manter. Então, se você nunca analisou os padrões de pessoas que você atraiu, o seu padrão de relacionamento, como você se relaciona, como você entende o relacionamento, como é que você se coloca, o quanto você se doa, o quanto que você sabe receber dentro da relação. Você nunca olhou para as suas questões tóxicas, você nunca olhou para as suas sombras, nunca olhou para as emoções, para os gatilhos que essas relações anteriores te trouxeram, o porquê que você se atraiu por esse tipo de pessoa. Você nunca avaliou essas relações anteriores, você nunca fez esse trabalho mais profundamente, simplesmente nunca avaliou, nunca analisou as situações cíclicas, que é algo que eu faço muito, principalmente através de uma tiragem muito simples. Você simplesmente não vai conseguir ter ali a percepção necessária durante a relação para que você consiga parar de se sabotar, para que você consiga de fato fazer aquela relação acontecer de uma forma saudável, porque você também não sabe se relacionar de forma saudável, porque se você soubesse, você não teria atraído pessoas que não se relacionavam de forma saudável também. Então não adianta você acreditar que só porque você está tendo a oportunidade de ter um relacionamento saudável pela primeira vez, que isso é um presente do universo e que você não vai precisar mudar nada, olhar para nada, fazer nada de diferente para que você consiga continuar nessa relação. Não é assim que funciona. A tendência é que você sabote, que essa relação não se mantenha, você termine ou a pessoa termine com você, vocês dois não vão conseguir se entender, ou vocês duas, enfim, as duas pessoas não vão conseguir se entender. E aí essa relação não vai durar, né? Ou ela vai se tornar tóxica de alguma forma, ou ela vai ter tanto conflito e vai gerar gatilho para você, porque independente de uma relação ser tóxica ou uma relação ser saudável, gatilhos vão acontecer. E se você não olhou para esses gatilhos, não cuidou desses gatilhos enquanto você estava numa relação tóxica, eles também, mesmo que a pessoa não seja tóxica, não esteja fazendo nada que é parecido ou igual aos seus ex-parceiros ou ex-parceiras, você vai acabar se sentindo engatilhada e, de novo, não sabendo lidar com isso. Então, assim, é muito óbvio, se você não olha para o padrão se repete. Deu para entender isso? Não tem muito o que fazer, não tem para onde fugir. Então, se você de fato quer viver relações diferentes, quer viver relações saudáveis, você vai ter que sim fazer uma reforma íntima e um trabalho de encarar as suas dores, as suas sombras, as suas questões, as suas feridas, vai ter que olhar para sua infância, vai ter que fazer um trabalhozinho que, claro, se for sozinha, talvez você não consiga, se for sozinha, talvez seja muito mais difícil do que precisa ser, mas se você tiver acompanhamento, por exemplo, de uma terapeuta maravilhosa que sabe te guiar no caminho tipo eu, você consegue muito mais fácil, muito melhor, muito mais rápido. Você jogar todas as merdas para debaixo do tapete, você não olhar para o padrão, só vai fazer com que ele se repita cada vez mais forte. Quando a gente tem uma série de situações cíclicas, tipo uma série de relações pesadas, densas, tóxicas, enfim, abusivas, e aí a gente tem finalmente uma oportunidade de ter uma relação saudável com uma pessoa, isso é o universo te testando, isso é o universo te dando uma oportunidade de evoluir pelo amor. Mas como você não sabe receber esse amor saudável, esse amor maduro, esse amor que você não precisa lutar para receber, esse amor que de fato é um amor e não uma paixão avassaladora que só envolve algo carnal, esse amor que você não precisa ficar se provando ou sendo útil para que você receba, você não precisa ficar se esforçando para ser alguém que você não é, para agradar, para receber aprovação, tá se identificando aí? Esse amor que é diferente, você simplesmente não sabe, tá? Eu sempre fiz assim, eu sempre tentei conseguir amor assim. Como é que eu faço agora? Você não vai saber, porque você nunca olhou para esse padrão. Então você vai precisar olhar para o padrão para você conseguir fazer diferente.
Senão você vai acabar como a Carrie, que eu sei que muita gente pode me cancelar e não gostar do que eu tô falando, mas eu não apoio ela terminar com o Big, porque o Big, até depois que eles ficam juntos, continua fazendo merda, continua não priorizando ela, ele realmente pensa sempre muito nas necessidades, as necessidades dele, os desejos dele, as faltas dele, como ele se sente é sempre muito mais importante do que como ela se sente. Ela não é valorizada, ela não é priorizada, ela não é colocada nesse espaço onde ela realmente pode ser quem ela é. Então eu não sou uma terapeuta que apoia o relacionamento do Big com a Carrie. E eu vi ela muito fazendo esse processo, né, com o Aidan, né, ela sabendo que ele era o cara que podia dar tudo que ela sempre quis, ela simplesmente, inclusive, psicanálise explica muito isso, não consegue nem sentir o amor genuíno tanto assim por ele. Ela não consegue, porque ela tá acostumada com as borboletas no estômago, ela tá acostumada com a adrenalina de ter que se sacrificar, se diminuir, se esforçar horrores para conseguir alguma coisa, uma atenção, um presente, um olhar, um beijo, um amor, um compromisso com o que ela fazia com o Big. E de repente ela se vê num espaço que ela não precisa fazer isso com o Aidan. E aí, como é que ela faz? Como é que ela vai se manter nisso? Ela não sabe, né? Então, se você tá se identificando com esse tipo de padrão, de coisa, saiba que sim, você vai ter que olhar para isso se você quiser viver o relacionamento dos seus sonhos, porque senão você vai continuar repetindo o padrão de relação tóxica, de relação superficial, que é o que você sabe lidar, você não vai conseguir receber um amor que você realmente está buscando, e é aquilo, aquela frase, aquilo que você mais deseja é o que você vai mais rejeitar. Justamente porque é um desconhecido, você não tem referência disso, você não sabe como lidar com isso. E aí é melhor não ter, é melhor continuar vivendo mais do mesmo do que de fato você se trabalhar, que vai doer, você vai ter que olhar para espaços que muitas vezes não são gostosinhos de lidar, mas que no fim vale a pena, né? Vale a pena não, vale o esforço, que eu não gosto dessa expressão, porque daí o outro lado quando chegar essa pessoa, essa nova pessoa, ou de repente essa pessoa que você se relaciona que foi saudável, se ainda for possível essa conexão, você vai conseguir construir algo em conjunto com ela. E a gente tem que entender que essa história de se cure para daí se relacionar não é necessariamente uma meia verdade, porque você se cura se relacionando. Então a gente tem que utilizar as relações como essa oportunidade de olhar para o que elas estão nos mostrando, porque você conhece muito mais de você dentro de uma relação, com o outro sendo o espelho, com o outro trazendo à tona parte de você que você não conhecia, que só ele ou essa pessoa, esse tipo de relação seria capaz de trazer. Então, a gente se conhece muito mais, a gente se cura muito melhor se a gente utilizar isso como de fato uma oportunidade, se relacionando. Quando você tá sozinha, você não vai ser engatilhada. Você vai curar o que você realmente precisa curar se relacionando com outra pessoa. Então, para de comprar essa ideia de que você precisa estar perfeita ou 100% curada para daí você conseguir se relacionar. Mas utilize das suas relações anteriores como isso, como uma oportunidade de você quebrar o padrão, para você de fato ir adiante com o que você merece de verdade viver e o que você deseja.